Um dos principais segredos para a oração eficaz é concordar com o Espírito Santo e orar nele. Mateus capítulo 18, versículo 19 diz: Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Não coloque limite nessas palavras. Vamos apenas pedir a Deus que cumpra sua palavra. Certa vez ouvi uma história sobre uma garotinha que seu pastor estava sempre dizendo: mas aquele texto não quer dizer isso. Aquele texto não quer dizer aquilo. Um dia ela perguntou: se Jesus não queria dizer o que disse, por que então não falou o que queria dizer? É um pensamento muito interessante. Se Jesus não almejava dizer o que declarou, então por que não falou o que queria? Creio que Jesus queria falar o que disse e falou o que queria dizer. É preciso somente que dois concordem, e os dois têm de estar na terra. Isso se encaixa a nós. A mais forte afirmação que se pode fazer em nossa língua é: eu farei. Não podemos fazer uma declaração mais enfática do que essa. Em João capítulo 14, versículo 13, Jesus disse: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Um renomado pastor chamado P.C. Nelson disse que o significado mais literal no grego do que Jesus quis dizer quando declarou que faria tudo quanto pedíssemos é que ele faria especialmente para nós aquilo que ele não tivesse feito. Essa interpretação torna as palavras ainda mais belas. Em 1957, eu pregava em Salem, no estado do Oregon, durante a recessão que assolava todo o país. Oregon foi um dos estados que sentiram mais profundamente aquela recessão. Um irmão da igreja, que era mecânico e estava desempregado, colocou freios novos no meu carro na casa dele. Ele trabalhara em uma empresa como mecânico durante 19 anos até que a empresa faliu. Lembro-me de que, quando estávamos jantando na casa desse irmão, ele e sua esposa comentaram sobre minha pregação. Eu havia declarado: se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A seguir, convidei as pessoas a irem à frente naquela noite quando preguei. E quando os dois voltavam para casa, ela perguntou ao marido o que ele tinha dito naquele momento em que eu preguei, que declaração ele havia feito. Ele lhe fez a mesma pergunta. Eles possuíam um terreno que estavam tentando vender há vários anos. A mulher contou ao marido que havia pedido que a propriedade fosse vendida, e ele afirmou que reivindicara a mesma coisa, ou seja, ele afirmou que também fez a mesma confissão de fé, de que tinha a plena certeza que por meio da fé aquele terreno agora seria vendido. Na manhã seguinte, na hora do café, a esposa disse ao marido que voltasse à imobiliária e pusesse o terreno novamente à venda. Na manhã de sábado, ele foi àquele estabelecimento, onde lhe disseram que o terreno dificilmente seria vendido. O irmão falou ao corretor que tentasse de qualquer forma. O corretor concordou e disse que visitaria um homem que mostrara interesse em comprar a propriedade por um preço mais baixo. O homem continuava interessado na compra e estava disposto a pagar o preço que o irmão estava pedindo. O casal havia passado 2 anos precisando vender o terreno, pois estavam precisando do dinheiro e, com certeza, eles teriam vendido se tivesse agido como haviam agido agora, ou seja, se tivessem declarado que criam que iriam vender, se tivessem feito confissões de fé, se tivessem acreditado no que diz a palavra de Deus.
Porém, antes tarde do que nunca, eles fizeram as confissões de fé, de acordo com o que disse o Senhor Jesus na sua palavra. Tudo o que disser, se não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quando o tempo ficava bom, esse irmão trabalhava na floresta. O homem que comprou o terreno tinha uma frota de caminhões e ofereceu-lhe um emprego. Ele aceitou o trabalho, que era de tempo integral durante o ano todo, e pagava $100 a mais do que ele recebia na empresa que trabalhava. A esposa disse que eles sempre souberam o que a palavra de Deus diz, mas era a primeira vez que tinham realmente agido de acordo com ela. É triste ver que cristãos cheios do Espírito Santo passam pela vida e jamais agem de acordo com a palavra de Deus, a qual é verdadeira. Jesus não disse que talvez fosse feito ou que havia uma possibilidade de acontecer. Pelo contrário, declarou que seria feito. Se vocês concordarem em algo, isso será feito. Em vez de questionarem a Bíblia, porque simplesmente não se alinham a ela. Há muitos anos, quando eu era apenas um garoto, tinha um amigo mecânico que trabalhava para o irmão em uma pequena garagem que mal tinha espaço para um carro. Estávamos na época da depressão econômica. Seu irmão lhe pagava $3 por semana e lhe dava comida. Além disso, os dois tentavam ajudar os pais, os quais eram extremamente pobres. Lembro-me que uma vez parei para visitar um deles e ele estava consertando um Chevrolet 34. Seu irmão acabara de sair. Ele me disse que queria que eu orasse sobre algo. Estava namorando e queria casar-se, mas não podia, pois ganhava apenas $3 por semana. Queria que eu orasse para que arranjasse um bom trabalho, uma vez que nem roupas podia comprar. Tinha se candidatado a um emprego, mas os homens que haviam feito sua inscrição disseram que havia 2.000 candidatos à sua frente. Estava para se candidatar a outra vaga em uma fábrica de algodão e desejava que eu concordasse que ele conseguiria, pois, apesar da escassez de oportunidades, sabia que Deus faria algo a respeito. Mencionei para ele Mateus capítulo 18, versículo 19, e nós dois concordamos que ele conseguiria aquele serviço nos dias posteriores. 10 dias depois, ele foi chamado e começou a trabalhar, ganhando $10 por semana. Pouco tempo depois, ele comprou algumas peças de roupas novas e 9 meses depois casou-se. Trabalhou na mesma empresa até que foi promovido a chefe e passou a ganhar um salário bem melhor. Então, Deus o chamou para ser pregador e ele ingressou no ministério. Essa foi a minha primeira experiência agindo de acordo com este versículo das Escrituras. Funciona porque é a palavra de Deus. Você sozinho pode ser poderoso na oração, mas pode ser ainda mais poderoso se outra pessoa unir-se a você e concordar com você. A Bíblia diz que um soldado colocará 1.000 inimigos em fuga, mas 2 juntos afugentarão 10.000 inimigos. 2 podem fazer 10 vezes mais do que 1. Smith Wigglesworth teve uma conversa com uma senhora presbiteriana que chegou à sua pequena missão e recebeu o batismo no Espírito Santo. Você mesmo lembra que, quando recebeu o batismo, pensou que todos ficariam felizes por tê-lo recebido, mas depois descobriu que as pessoas não ficaram muito impressionadas. Aquela senhora voltou para sua igreja e começou a orar em línguas, e por isso foi excluída. Seu marido fazia parte da liderança e os outros lhe disseram que tinha de fazê-la parar
ou acabaria excluída para seu bem. O marido foi para casa zangado e disse à esposa que ela teria de escolher entre o Espírito Santo e ele. Ele lhe daria 10 dias para pensar. Ela pediu que Wigglesworth fosse até lá a fim de orar por ela. Quando ele chegou, viu que ela tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela disse que era tarde demais, mas ele lhe assegurou que Deus jamais o enviara a algum lugar tarde demais. Ela contou o ocorrido e acrescentou que aquele já era o 10º dia. Na manhã daquele dia, o marido lhe perguntara o que tinha decidido. Ela dissera que não podia desistir do Espírito Santo. O marido arrumara os pertences e fora embora. Wigglesworth falou à mulher que se eles concordassem, o marido dela voltaria. Ela replicou: sim, mas você não conhece meu esposo. Ele respondeu: é verdade que não o conheço, mas eu conheço meu Jesus. Ela disse que o marido jamais voltava atrás. Depois de um tempo, Wigglesworth conseguiu mostrar-lhe o que a palavra de Deus dizia. Disse que tudo o que tinha de fazer era concordar na terra. Finalmente, ela concordou. Os dois oraram e pediram que o marido dela voltasse. Enquanto oravam, ela começou a orar no Espírito. Wigglesworth, durante aquela oração, declarou que, quando o marido daquela mulher voltasse naquela noite, ele não usou se. Ele disse: quando ele voltar, ela deveria ser agradável e agir como se coisa alguma tivesse acontecido. Disse que, depois que o marido adormecesse, ela deveria ir à outra sala orar no Espírito e, então, ir quieta até o quarto, impor as mãos sobre o esposo e reivindicar a salvação dele. Veja bem, você tem autoridade em sua casa. Wigglesworth foi embora e, naquela noite, o marido dela voltou para casa. Ela preparou sua comida favorita e, depois que ele foi dormir, impôs as mãos sobre ele e começou a orar, reivindicando a salvação dele. Começou a orar, declarando palavras de fé sobre a vida dele. No momento em que ela o tocou, ele saltou da cama e pediu ao Senhor que o salvasse. Depois, ele confessou que, embora fizesse parte da liderança da igreja, nunca se havia convertido. Em pouco tempo, ele também estava cheio do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu porque 2 pessoas oraram em concordância. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 26. E, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Dr. Nelson afirma que, no original grego, esse texto diz com gemidos que não podem ser proferidos por meios de palavras articuladas. O termo palavras articuladas significa nossa maneira ordinária de falar. Esse versículo inclui a ideia de orar em línguas. Concorda com o que Paulo declara em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. A tradução ampliada diz: meu espírito, pelo Espírito Santo que habita em mim, ora. Não sabemos orar como devemos. Em nossa mente, não é possível que saibamos orar como devemos. Por exemplo, se eu intercedo por uma pessoa que conheço para que Deus a abençoe, apenas alivio minha consciência e posso dizer que orei. Podemos apenas dizer o que queremos, mas não sabemos orar como devemos. Graças a Deus que o seu Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
Isso não quer dizer que seja algo que o Espírito Santo faz em detrimento de nós. Isso o tornaria responsável pela nossa vida de oração, mas ele não é, porque a Bíblia ensina que nós somos responsáveis. O Espírito Santo não foi mandado para orar em nosso lugar, mas ajudar você em todos os aspectos da vida, inclusive a vida de oração. Os gemidos emanam do seu espírito e escapam pelos lábios. Isso é o Espírito Santo ajudando você. Algumas coisas que sentimos simplesmente não podem ser expressas em palavras. Esses gemidos são inspirados pelo Espírito Santo e emanam do nosso interior. Muitas vezes, ao orar dessa forma, você estará intercedendo. A intercessão é orar por outras pessoas. Charles Finney iniciou seu ministério como presbiteriano e, posteriormente, uniu-se à igreja congregacional. Ele conhecia um pouco do Espírito Santo. É conhecido como o homem que orava por avivamentos. Certa vez, ele estava realizando uma campanha de avivamento. Havia uma mulher que era uma líder cristã maravilhosa, embora seu marido, um dos principais médicos da cidade, não fosse cristão. Ele fazia gozação com a fé da esposa. Ela sentiu que Finney, que era advogado, podia ajudar seu marido. Insistiu para que ele fosse à sua casa em uma de suas folgas. Finney concordou em ir almoçar em uma segunda-feira. O médico tinha um irmão que era fazendeiro, um homem mais religioso e que estava participando das reuniões da campanha. Este irmão estava hospedado na casa deles, de modo que também estava presente no dia marcado. A irmã pediu a Finney que orasse. Quando ele inclinou a cabeça, sentiu em seu espírito que o Senhor queria que o fazendeiro orasse. O irmão começou a orar, mas de repente colocou as mãos na barriga e começou a gemer. Depois se levantou da mesa e correu para o quarto. O médico pensou que o irmão estivesse doente e, por isso, também se levantou e foi atrás dele. Finney seguiu os dois e, quando ele entrou no quarto, o médico saiu para pegar a maleta, pois imaginava que o irmão tinha algum problema estomacal. Finney, porém, sabia o que estava acontecendo. Ele parou o médico, dizendo que não havia nada de errado com seu irmão, mas o que estava acontecendo era que o seu irmão estava em batalha espiritual e provavelmente estava intercedendo pelo médico para a salvação da sua alma perdida. O médico riu e disse que não acreditava naquilo. Finney entrou novamente no quarto, ajoelhando-se do lado do irmão, disse que começou a orar e a gemer como o outro irmão fazia. Você pode ajudar alguém a carregar um peso espiritual da mesma forma que ajuda a levar um peso físico. Quando outra pessoa está gemendo e intercedendo no espírito, você começa a fazer o mesmo que ela. Finney disse que, em poucos minutos, ele podia sentir o peso saindo de cima deles. Os dois ficaram ali, chorando e gemendo durante 45 minutos. Quando você faz isso, às vezes, sente como se sua própria alma estivesse perdida, embora, na verdade, não esteja. Você assume o peso da alma de outra pessoa e, por dentro, sente como se sua alma estivesse perdida. Algumas pessoas sentem o espírito gemendo, mas não sabem o que é. Trata-se de intercessão por uma alma perdida. Quando você sentir isso, vá em frente, interceda e clame com gemidos. Finney disse que, depois que os dois oraram, começaram a sorrir. Você deve sempre orar até sentir um espírito de louvor. Disse que os dois se alegraram e riram por um tempo.
Depois, Finney bateu à porta do escritório do médico e disse-lhe que tinha uma palavra da parte do seu irmão. O médico abriu a porta e perguntou como o irmão estava. Finney disse que ele estava orando por sua alma. Acrescentou que os dois tinham clamado e que ele seria salvo. O médico baixou a cabeça e começou a chorar. Depois ajoelhou-se ali mesmo e entregou a vida a Cristo. Sim, há oração de intercessão. Sim, há um ministério de intercessão. Não tenha medo de se entregar. Paulo diz: se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Meu espírito não procede de minha mente. O Espírito Santo me ajuda. Não sei exatamente pelo que devo orar. Por isso, começo a orar no Espírito e tenho uma revelação pelo que orar. Quer você tenha ou não uma revelação, ore de qualquer maneira, porque você sabe o que a Bíblia diz. Um dos nossos pastores mais novos do Texas foi atropelado por um motorista bêbado. Quando seu pai chegou ao hospital, os médicos disseram que o jovem tinha quebrado a espinha e que ficaria paralisado da cintura para baixo. Deram poucas esperanças de recuperação. O pai voltou na noite seguinte e encontrou o jovem inconsciente. Disse aos médicos que passaria a noite ao lado do filho orando. O pai orou em línguas e à meia-noite ainda estava orando. Orou em línguas cerca de 10 horas. Às 6 horas da manhã, foi à cama do filho e viu que ele estava com os olhos abertos. O rapaz lhe assegurou que estava bem, porque Deus o havia curado. Disse que sentia todo o corpo. O médico entrou e o rapaz lhe falou que estava curado. Além disso, pediu-lhe que removesse as talas, mas o médico negou, afirmando que as lesões às quais o jovem sofrera eram graves. Depois de muita persuasão, tiraram uma radiografia e, ao examiná-la, os especialistas disseram que não era possível localizar em que parte o osso estava quebrado. Mantiveram o rapaz em observação por 2 dias e, finalmente, disseram que podia ir para casa. Ele fora curado milagrosamente e continuou pregando o Evangelho. O pai obteve o milagre quando começou a orar em línguas. Conseguiu a ajuda do Espírito Santo em sua oração. Você pode aumentar em 100% o seu poder orando no Espírito em línguas.